Oi meninos e meninas, tudo bem? Espero que vocês estejam todos bem, com saúde e em casa. Sou a professora Ana Paula, de Língua Portuguesa, da Escola Municipal Madre Benedita, no bairro de Guadalupe. E nós vamos continuar com as orientações do material complementar que está sendo disponibilizado pela Prefeitura. Então, vamos lá. O material dessa vez está um pouco mais extenso, tá? O primeiro bloco vai da página 5 até a página 9 e o segundo bloco da 25 até a 30, ok? Então vamos lá. Primeiro nós temos um texto e após esse texto temos uma questão pedindo o sentido de uma expressão. No caso aqui é que achado, tá? O que significa essa expressão? Quando alguma questão pede isso, você tem que, dentro daquela frase, dentro daquele contexto que está inserido, qual o significado? É isso que você vai procurar. Dentro dessa frase aqui, o que significa isso? Às vezes é algo diferente daquilo que normalmente nós encontramos se fosse isolado, ok? Então, essa é a primeira questão. A segunda questão fala de fato e opinião. Fato, alguma coisa que nós não podemos contestar, aconteceu e pronto, né? Por exemplo, agora é o horário do dia, nós estamos às 7h32 da manhã, isso é fato, tá? Agora, opinião é a visão particular de alguém sobre aquilo ali. Eu posso dizer que o dia hoje está lindo, isso é uma opinião minha. O dia está feio, é uma opinião minha também. Vou deixar um link aqui embaixo sobre fato e opinião, tá? Para quem ainda tiver alguma dúvida. A terceira questão fala sobre narrador. Narrador é aquele que conta a história. Também vou deixar um link aqui embaixo sobre isso, para quem precisar de uma orientação maior, tá? A seguir, a gente tem uma questão falando de linguagem verbal e linguagem não verbal. O que é a linguagem verbal? É aquela que utiliza palavras que podem ser escritas ou faladas. E uma linguagem não verbal. Linguagem não verbal são as imagens, ok? No mesmo texto, você pode ter as duas coisas ao mesmo tempo, formando, então, uma linguagem mista. Então, nós temos aí a capa no livro, e essa capa do livro tem uma linguagem verbal e linguagem não verbal, e você vai identificar esses elementos aí, ok? Uma produção textual, a primeira produção textual. O que está sendo pedido? Uma narrativa. Você vai criar uma história, tá? E quando você cria uma história, você tem que atentar para pontuação, né? A pontuação tem que ser adequada, a pontuação organiza o texto, tá bom? As margens, que é espaço que você utiliza para colocar o seu texto de um lado e de outro, tá? Tem que estar organizadinho. Parágrafo, letras maiúsculas, minúsculas, tudo isso você tem que atentar. Minha dica, façam primeiro um rascunho, depois vocês vão dar uma olhadinha, fazer uma revisão e aí sim passar o seu texto a limpo, ok? Aí vamos lá para a página seguinte, que é uma tirinha, tá? Fala de histórias em quadrinhos e o Calvin é um personagem bem famoso. Novamente, linguagem verbal e não verbal, tá bom? A segunda questão fala sobre circunstâncias de tempo. Eu vou deixar aqui embaixo também um link para você entender melhor o que são essas circunstâncias, ok? As expressões que indicam circunstâncias de tempo, lugar, modo, enfim, ok? A terceira questão, linguagem formal, aliás, informal e oral. O que é isso? Quando nós falamos, nós temos certas marcas, por exemplo, tá, ok, né? São marcas. Você vai identificar, tá? Essa marca de oralidade. Questão 5 fala da finalidade do texto. Finalidade, para que um texto serve, qual o objetivo desse texto. Logo a seguir nós temos um caça-palavras e duas questões aí de compreensão novamente do significado da palavra. A segunda pede um dicionário. No dicionário, quem tiver o livro físico, dicionário físico, ótimo. Não tem? Vou deixar aqui embaixo também o link para você pesquisar, tá? Um dicionário online. E a última questão é para você fazer um cartaz sobre o amor, a paz nesse tempo que estamos, né, vivendo agora. Tá? Pode colorir,
bem bonito, chamando a atenção, divulga nas suas redes sociais. E vamos então para o segundo bloco. O segundo bloco fala, tá, tem um tema sobre as regras, né? Regras, convivência, tudo isso. Aí vamos lá, tem um texto, por que tenho de fazer isso? E as questões. Aí pede o tema, né? Tá falando do tema, do assunto. Vamos lá. Tema é o assunto. Tema, assunto, não é título. Quando alguma questão pede para você qual o tema, qual o assunto, você não vai lá recortar, né, copiar o que está no título para colocar embaixo. Não, título é o nome do seu texto, vamos assim dizer, né? É o nome do seu texto, não é isso que você tem que fazer. Você vai colocar qual é o assunto. Tá falando de quê aquele texto ali, tá bom? E depois fala de comparação, uma coisa e outra. Nesse texto aí foi feita uma comparação. Que comparação é essa? E por quê? A terceira questão pergunta qual a razão? Por que foi feita essa comparação, tá? A próxima palavra também, mais uma de sentido, significado dentro do contexto. E a questão 3 fala justamente, de novo, das expressões que indicam, né, palavras ou expressões que indicam circunstância. Lembrando do link aqui embaixo. A próxima fala sobre pontuação, uso dos 2 pontos. Tem a explicação aí para que servem os 2 pontos. E você vai dizer qual o sentido, então, que foi utilizado. Qual o motivo por que foi utilizado porque foi utilizada essa pontuação. Próxima questão, próximo texto, aliás. Novamente, sobre regras, tá? No caso vai ser uma regra de convivência. E depois nós temos mais uma questão, a questão 6, na página 27, falando sobre o significado dentro de um contexto, na palavra ríspido, dentro desse contexto, o que significa. Mais uma questão sobre opinião, tá? Lembrando do texto que eu vou colocar aqui embaixo. E para você fazer uma placa, a questão 9 fala para você fazer uma placa, uma regra de onde você mora, o local onde você mora, tá? Aí vai depender do local, o que você acha que deveria ser regra no local onde você mora e de repente as pessoas não sabem, não cumprem, e o que deveria ser para esse local, né? O que seria legal. E aí a gente passa para um outro texto. A questão 11 fala de sentido de isolamento social. Qual o sentido de isolamento social neste momento que estamos vivendo, né? Então você vai responder isso. Mais um texto que vai ser motivador para a sua próxima produção textual. Mesmas orientações. Tomar cuidado com margens, pontuação, ortografia, ok? Façam um rascunho, deem uma lida, revisem. Depois que tiver tudo ok, aí sim você passa para a sua redação final, tá bom? E só isso. Lembrando, não precisa imprimir esse material, você vai colocar as respostas lá no seu caderno, tá bom? Então, espero ter sido clara. Eu tentei fazer mais condensado porque esse material é mais extenso, tá? Mas vamos lá, espero que vocês consigam e fiquem bem durante a semana. Vamos continuando aí para poder terminar esse isolamento e todos bem, ok? Então, tchau, tchau e até a próxima.